Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 67. Eu estou super animado, Cid, mas eu não sei por quê. Porque eu acabei de lembrar que a gente perdeu de 0, cara. Cara, que derrota trágica, Felipe. Olá, Felipe, pessoal do Patriotas. Que coisa horrível aquele jogo domingo. Pois é, vamos tentar falar desse jogo, vamos ver o que a visão nossa, né? Muito também do que a gente leu da galera escrevendo depois. Foi um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. A gente tem algumas opiniões até diversas, minhas, do Sidney. A gente tava conversando aqui antes, né, cara? Acho que é legal falar as duas. A gente não precisa chegar num consenso só, porque a gente nunca vai chegar num consenso verdadeiro, porque a gente não tá lá no meio, né? Então, vamos bater um papo aí sobre o desastre que foi esse jogo e o que a gente pode esperar desse Patriots agora com Tom Brady de volta. Finalmente, passaram-se as 4 semanas. Bom, vamos nessa já, Sidney. Nem tem recado hoje, não tem nada, porque eu tô triste pra caramba e é melhor a gente começar esse programa logo. Vamos pra Cleveland logo, até se pudesse, porque foi muito ruim essa história. A gente começou semana passada no podcast sobre o Texans. Eu e o Arthur, a gente começou falando de time especial, que mereceu. A gente jogou muito bem, foi um dos melhores jogos do time especial. Todas as fases ali dentro do time especial jogou muito bem. E eu quero começar de novo, porque dessa vez não foi o que a gente viu. Vou começar aqui já fazendo uma ressalva, Sidney, do Ryan Allen. A gente falou bastante dele no último programa, a gente soltou texto sobre ele, e eu acho que se bobear, o Ryan Allen foi um dos melhores jogadores desse jogo contra os Bills, né? Eu acho o Ryan Allen um dos melhores jogadores desse ano com a camisa dos Patriots. Ele não erra punch. A gente em outras temporadas, às vezes ele dava até um chute bom, mas a bola dava um azar, quicava, voltava para o campo dos Patriots. Isso não tá vendo esse ano. Tá muito bem, cara. Ele tá realmente ajudando a decidir a batalha de posições do campo ali. Bom, pra gente falar de Gotskowski, eu vou puxar aqui já com a nossa galera pedindo pra gente falar disso e não tinha nem como não falar. Tanto o Henrique Ferreira quanto a Mari, eles estão mandando aqui pra gente se a gente já tem que começar a se preocupar com o Gotskowski. Lembrando que o Gotskowski errou um chute de novo. Vou deixar você falar primeiro. Eu lembro que num dos podcasts que a gente fez na pré-temporada, ele começou a errar uns chutes ali, a turma começou a se preocupar e eu dizia, calma, pessoal, ainda é pré-temporada, o Gostkowski é muito bom, ele chegar na temporada, a coisa vai ser pra valer, ele não vai errar mais. E ele começou errando na temporada, não é a primeira vez agora nesse jogo contra os Bills. E cara, começou a me preocupar também. Eu acho que agora já é hora de se preocupar. Eu não gosto muito de entrar nessa parte psicológica, porque assim, é difícil, né? A gente não tá lá vendo a realidade dos caras, mas é possível que aquele extra point errado na final da AFC, que, para quem lembra, a gente só não levou aquele jogo contra os Broncos para a prorrogação, porque o Gostkowski errou um extra point e forçou a gente a tentar uma conversão de 2 pontos no final. Então eu acho que aquilo ali pode ter pesado na cabeça dele, mas mesmo assim já faz tempo, né, cara? Um cara experiente como ele não era para deixar esse tipo de coisa afetar. Eu não sei o que é que tá acontecendo, eu sei que eu tô começando a ficar preocupado com ele. Então, eu já tô preocupado, eu já acho que já tem que fazer alguma coisa assim. Eu já sou da opinião que, se fosse eu traria um cara pra teste. Colocaria um cara ali pra fazer um treino, um kicker. Pra dar uma acordada no cara, pra falar, viu, desculpa, você é bom pra caramba, você já fez muita coisa pela gente, mas a gente tá aqui, é um time, a gente precisa ganhar e a gente precisa marcar ponto. Desculpa, é assim que é a vida do kicker e ele sabe muito bem. Então eu traria um cara pelo menos pra teste ali, só pra dar uma cutucadinha. Pode ter gente que vai falar que isso pode piorar o psicológico, se for um problema psicológico dele, pode deixar ele ainda mais nervoso. Mas é aquilo que eu falo, não tá funcionando, ele tá errando quase todo jogo, ele tá errando um chute. Tudo bem, o Gillette Stadium é sempre complicado, tem vento e tal, mas o cara joga ali, o cara joga nos peitos, ele tem que se acertar. Desculpa, mas ele não errava, né? time não errava, exato. Tipo,
Eu tô no time que eu estou sim já, pra mim já, o Gostkowski já tá sendo um problema. Porque pra mim o negócio vira um problema o quê? Pensa você, toda vez que a gente ia pro chute, o que era? Puta, não preciso nem olhar, porque o Gostkowski vai acertar. Agora a gente já tá tendo que assistir o chute. Porque fala, ih, caramba, saiu o Gostkowski que vai acertar? E ele tá errando. Então, pra mim, Felipe, é um problema já o Gostkowski sim nessa temporada. Pra mudar aqui, Sidney, vamos de ataque, não tem nem... Foi tudo muito ruim, né? Então é muito difícil que não dá nem pra deixar... Vamos deixar o pior por último, ou o melhor primeiro. Não dá pra falar disso, né, cara? Vamos de ataque. Uma coisa que me estranhou muito, Sidney, foi todo aquele time criativo que a gente viu contra o Texans, que é uma coisa que eu tava falando muito, é uma coisa que eu já reclamo do ano passado, e esse ano eu tava feliz pra caramba que a gente via corridas diferentes, várias coisas, não precisa ser tão criativo, mas um pouquinho diferente, não ser aquela coisa, aquele joguinho besta. A gente viu isso contra os Texans, principalmente por estar o Brissett lá, e contra os Bills não teve, cara. Foi um time que parecia assim, vamos tentar, se der, beleza. Foi tudo muito morno, né? É impressionante, né? É quase como se eles não tivessem esperando que o Brissett fosse jogar, porque a gente viu contra os Texans que foi um plano ofensivo claramente feito para realçar as características mais fortes do Brissett, que é um cara de mobilidade e tal. Então isso mexeu muito com a defesa dos Texans. A gente via muito jogada de fingir a linha ofensiva para um lado, o próprio Brissett para o outro, eram jogadas desenhadas para corridas dele. E contra os Bills, agora a gente viu quase que um replay daquele jogo contra os Dolphins, horrível no final da temporada passada, que a gente só tinha o Steven Jackson de running back e só correu com a bola no primeiro tempo. Várias jogadas no primeiro tempo desse jogo contra os Bills, foram três corridas pelo meio e punt. Então, eles não fizeram um plano de jogo focado no Brissett e eu acho isso uma falha muito grande. Então, aí eu quero puxar uma coisa aqui que é bem subjetiva a gente falar, mas eu quero falar aqui. Eu fiquei com uma impressão, cara, de que eles não achavam que o Brissett ia jogar. Pra mim, eles se prepararam pro Garoppolo jogar, e em última hora ali mesmo, da mesma forma que a gente descobriu, eles descobriram que não ia ser o Garoppolo e ia ter que ir de Brissett. Por dois motivos. Um, por essa questão do gameplay ali, a forma que eles montaram as jogadas, que não tinha nada a ver com o Brissett. E segunda coisa, essa questão de tá todo mundo muito morto, tá todo mundo muito desanimado. Pra mim, pareceu o jogo dos Dolphins, que a gente tava jogando muito bem, aí o Garoppolo se machucou e todo mundo caiu de nível, assim, tipo, porque todo mundo entrou numa bad de, não vai dar certo. Eu fiquei, assim, tô bem jogando no ar aqui, porque a gente nunca vai conseguir saber. Mas eu fiquei muito com essa sensação, assim, de que ninguém tava esperando que o Brissett ia jogar, e na hora que descobriram que ia ter que o Brissett, todo mundo meio que entrou nessa bad, sabe? Cara, eu não acreditaria isso se você me falasse antes do jogo, que eles não se preparariam para isso, mas quando você observa como foi desenhado todo o plano lá, eu começo a achar, eu não duvido não que isso tenha acontecido. Seria assim, seria uma falta de profissionalismo absurda, né? A gente se acostumou a ver durante os anos o Bill Belichick ser um cara que prepara a equipe dele para tudo. Você entrar no jogo com dúvidas, né? Porque por mais que a esperança houvesse que o Garoppolo pudesse jogar, em nenhum momento houve certeza, ele estava machucado. Então, se existe dúvida sobre se ele vai jogar ou não, você tem que ter um plano B. Você tem que se preparar para o Brissett. E se realmente eles não se prepararam, eu acho uma falha quase que imperdoável. E a gente tem muito problema aí. Uma coisa que eu achei muito estranho também foi que, assim, eu até no pré-jogo que eu fiz, eu dei essa estatística de que todas as vezes que os Patriots têm mais de 6 dias pra se preparar, eu não lembro o número exato agora, mas era assim, era 160 e poucas vitórias e 13 derrotas só. Toda vez que o Belichick tem tempo pra se preparar. E a gente viu um time que, depois do jogo dos Dolphins, descobriu que tava com um problema de quarterbacks. Entrou naquela segunda-feira sem saber se o Brissett ia poder jogar. Ou seja, a gente teve 3 dias, 4 na verdade, pra decidir quem ia ser o quarterback, se ele ia poder jogar ou não, pra preparar o gameplay e jogar contra o Texans. E o trabalho nesses 4 dias com todos esses problemas foi 10 vezes melhor do que quando a gente teve 9 dias pra se preparar. Isso que pra mim foi um erro muito dos técnicos mesmo, assim. Foi uma semana muito mal aproveitada, vamos dizer. Outra coisa que a gente tá vendo de problema, né, Sidney? Isso não só nesse jogo, mas nos 4 jogos até, né? São bobeiras, erros idiotas que os Patriots estão cometendo no ataque e que tá custando muita jarda pra gente, muito problema. Eu tenho aqui algumas informações.
Terceiras descidas. Uma de 12 nesse jogo. A gente já fala aí desde a da pré-temporada, eu fiz até texto já falando disso. Tinha dado uma melhorada, mas esse jogo caiu demais. Faltas. Foram 9 faltas para 74 jardas nesse jogo. Também é um problemaço isso. A gente tá fazendo muita falta. E a terceira coisa que eu quero falar aqui que são os fumbles. E a gente tem uma informação aqui, ó. Olha que interessante. De 2007 a 2015, a média dos Patriots é de 15 fumbles por temporada. Até agora, em 2016, nesses 4 jogos, são 12 fumbles já, Sidney. A gente já tá chegando na média da temporada, cara. Essas 3 coisas, falta, terceira descida e fumble, tá sendo um puta de um problema pra gente no ataque, né? Exatamente, esses 3 fatores aí que você elencou, né, faltas, fumbles e terceira descida, são problemas que acabam com campanhas e tal, até de quarterbacks bons, ótimos, né, como o Brady no caso. Imagina você tá com um quarterback, seu terceiro quarterback jogando, o cara calouro, entrou na fogueira, digamos assim, tendo que substituir o Brady e o Garoppolo, e você começa a atrasar a vida desse cara com faltas e fumbles. Então fica difícil para qualquer equipe da NFL, muito mais difícil quando você não tem as suas principais armas, né? Pois é, então, e aí quando você não tem as principais armas, mesmo quando elas estão em campo, né? Porque os receivers é como se não tivessem lá. A gente não viu, o Edelman não conseguiu jogar, o Hogan não conseguiu jogar, ninguém conseguiu jogar ali. Nos tight ends, então, o Gronk jogou praticamente todos os snaps dessa vez, ele foi aproveitado em vários snaps. Mas, ó, eu tenho uma informação aqui de quando ele foi pra rota, foi aqui, quer ver? De 41 snaps que ele participou, só 13 ele foi pra rota. Ou seja, ele foi um OL ali. Não dá pra saber se foi pra poupar ele ou se porque não tava no plano de jogo. Mas as duas coisas é meio idiota, né? Você tem o melhor tight end da NFL, com quarterback sofrendo pra avançar. Solta o seu tight end pra receber a bola, né, meu? Ou ele tem condição de jogo ou não tem. Porque se ele tá lá bloqueando, né, brigando nas trincheiras ali, segurando aqueles caras gigantes da linha defensiva, então talvez eles achem que exista um receio de levar pancada, né, de receber a bola e levar a pancada do safety, do linebacker, mas, pô, ele tava lá jogando, tava brigando, bloqueando bem, então acho que ele tinha condições de participar. Se não tem condição de participar, segura o cara. Não é por causa. Se tirasse o Gronk ali, não ia fazer essa diferença toda do jeito que ele foi usado, né? Então preserva o cara mesmo, tira do jogo e deixa pro próximo. Então, ou eles estão mentindo, porque até então que eles falam que o problema dele é no músculo da perna. O músculo da perna, tomar pancada ou não, dá na mesma. E ele ficar ali pegando blitz, por exemplo, ele pode forçar do mesmo jeito. É movimentação, é bloqueio do mesmo jeito. Tá muito estranho essas histórias todas aí esse ano, cara. Eu tô achando os Patriots muito confuso, cara. Pra dispensar jogador todo, já foi 2 vezes que foi uma história, pareceu uma novela pra dispensar cara. Aí vai contratar outro, vira uma novela. Aí vai... Não tá característico dos Patriots o que tá acontecendo esse ano, né? Tá muito estranho, né, cara? Tá tudo muito enroscado. E logo a gente falava que tem um elenco bem completo em todos os setores, né? Começou jogando muito bem com o Garoppolo, de repente começa a errar, começa a fazer plano de jogo ruim, começa a fazer besteira na partida. Então, vários problemas aí. Então, eu acho, pra mim, sinceramente, isso eu já falo até juntando com a defesa, não estamos falando de defesa, mas pra mim no geral. É o que você falou. Eu falei também domingo no Twitter. A gente tem jogador bom pra caramba, a gente sabe que esses caras sabem jogar. Pra mim, os problemas dos Patriots, todos os problemas que estão acontecendo até agora, são todos vindos da forma de coordenar, da comissão técnica. Seja em, igual eu acabei de falar, seja em transicionar jogador, trocar, pegar, trazer... na forma de lidar as coisas, tá, o game plan. Pra mim, o problema dos Patriots esse ano estão sendo em comissão técnica inteira ali. Todo mundo tá tomando conta do negócio. Tem que falar do Bennett, que ele sim é um cara que tá sendo usado de vez em quando, estão deixando ele sair pras bolas. E ele tá conseguindo fazer bons jogos, ele tá sendo aquela bola de segurança pra esses quarterbacks. Pelo menos isso, né? Um cara que trouxeram no ataque, a gente tá vendo que tá funcionando. Ele tá sendo muito bem usado e como o melhor tight end pelo Pro Football Focus até agora nesses 4 jogos. Né? O Bennett a gente já esperava que ele fosse bem, mas eu não esperava que ele fosse tão bem, principalmente considerando que ele não teria o principal quarterback lançando a bola para ele, né? Nesse jogo foram 5 recepções, 109 jardas, e o que mais está chamando a atenção para mim, 2 coisas estão chamando muita atenção para mim dele.
Umas são as jardas que ele consegue após a recepção, então ele consegue a jarda, apesar de ser daquele tamanho todo, ele consegue driblar jogadores depois que ele agarra a bola, é difícil de derrubar. E outra coisa que me chama muita atenção é a capacidade desse cara de bloquear. Toda hora você está vendo defensores sentados no chão, né, que o Bennett joga os caras mesmo de costas, porque ele é muito forte. Então, esse cara aí com o Gronk lado a lado, quando a gente realmente viu o Gronk sendo usado, vai ser muito interessante. E a gente tá vendo de dentro do campo já, ele não tá pegando só o linebacker, não. Tem casos que estão deixando um defensive end pra ele e liberando um OL pra ir no segundo nível e tal. Então, ele realmente bloqueia muito bem em linha de defesa também, não só o linebacker, não. Eu tenho aqui também, Sidney, a pergunta do João Ponce. Ele pergunta pra gente aqui, ó. Se o Brady pode sofrer com o retorno por conta desse mês que ele ficou parado. Não ficou parado, mas não treinou com a equipe, teve que treinar separado. Eu acho que não. Não por isso. Até porque o Brady é um workaholic gigantesco. Eu não acho que ele se deixaria perder ritmo nem nada. Como a gente viu domingo, durante o jogo, ele tava treinando. Tava em Nova York, se eu não me engano, lançando bola para uns caras em universidade e tal. Eu não vejo isso. O que eu vejo um problema sério, Sidney, que tá na cabeça das pessoas e que a gente pode tomar um susto gigante, é esse time que a gente tá vendo. Esse time que a gente viu domingo contra os Bills, não adianta só pôr Tom Brady ali que vai acabar os nossos problemas. Tem muito mais problema pra resolver ali do que simplesmente trocar o quarterback, né? Eu acho assim, do ponto de vista de preparação física, ritmo de jogo, ele não vai ter problema. O que ele pode perder um pouco é a questão do entrosamento, assim, daquela sintonia afinada, digamos assim, com os recebedores, né? O próprio Brady sempre fala que cada snap que ele tem no treino é importante. Então, ele quer ter o máximo de snaps possíveis nos treinos para afinar perfeitamente essa sintonia. Então, isso pode ser que perca um pouco. Aquela questão da comunicação por sinais também, aquela coisa toda. Mas eu acho que não vai ser nada que interfira no sentido de atrasar, digamos assim, o ataque dos Patriots. Agora, eu concordo com você. Eu acho que não vai ser uma solução mágica, que é colocar ele lá e os problemas estão resolvidos, até porque a gente tem muito problema na defesa também, que ele não tem como resolver. Eu acho que é prudente que não se espere que vai ser um passeio contra o Cleveland Browns, que não se engane com esse 0-4 dos Browns. Eles têm muita qualidade, eles perderam alguns jogos aí que tinham uma liderança folgada e não conseguiram segurar, então eles têm condição de pontuar. Então, assim, tem vários problemas para serem resolvidos realmente. Não adianta só achar não que voltou o Brady, os problemas estão resolvidos. E é difícil pra gente saber, porque a gente viu um Patriots contra o Texans, que se colocar o Brady ali é time pra ganhar Super Bowl. E a gente viu um Patriots contra os Bills, que se colocar o Brady ali não deve fazer muita diferença. Vai sofrer do mesmo jeito. Então a gente não sabe quem é os Patriots ainda desse ano. A gente já viu vários Patriots aí que a gente não conseguiu saber quem que é o nosso time de verdade pra 2016. Essa é a grande verdade até agora. Pra falar de defesa, Sidney, não tem nem muito o que dizer também. Foi um jogo horrível da defesa e o mais incrível que até jogador que normalmente, se não joga incrivelmente bem, mas sempre mantém o nível, ninguém conseguiu manter o nível nesse jogo. McCory foi mal, o Hightower foi muito mal, a galera da linha de defesa também foi mal, não conseguiu pressionar. Foi um jogo ruim de todo mundo, né? Assim, eu achei um mau jogo da defesa, mas eu não acho que foi esse desastre todo que o 16-0 deu a impressão. Até o placar, só olhando, foi um touchdown que a gente cedeu apenas de 16 pontos. Então, eu até fiz isso uma pesquisa rápida para botar na análise. Se você pegar o pior time ofensivo da era Belichick, que foi 2000, com uma média de 17 pontos por jogo, eles ganhariam de um ataque que fizesse 16. Então, a defesa não cedeu tantos pontos assim. Agora teve muitos problemas. Tackles, para mim, foi o principal problema. Eles não conseguiam segurar ninguém. Eles botavam a mão nos caras dos Bills e tem uma corrida do McCoy que era para ser uma perda de 3 jardas, virou um ganho de 10. Porque 4 jogadores nossos botaram a mão nele e não conseguiram derrubar. Então, esse foi um problema sério. E o Hightower, você falou agora, ele claramente não tinha condição de jogo. Até o Freeney, com toda a desgraça dele, é melhor do que um Hightower pela metade, né? Mas de novo esqueceram o domingo. Cara, eu tô começando a entrar em desespero já. Domingo foi um jogo que eu pensei, já que tá uma merda, desculpa a palavra de quem tá ouvindo, mas é verdade, foi o que eu pensei. Já que tá essa merda, põe o Mingo pra ver se ele faz alguma coisa, cara. Porque pelo menos eu imagino, na minha cabeça, eu tô assim, coloca o Mingo que ele vai dar um bust de videogame e vai atropelar todo mundo e pegar o quarterback, sabe? Então, pelo menos põe pra gente ver, cara. Pelo amor de Deus, já que ninguém funciona,
Põe, mas não coloca o coitado do rapaz dentro de campo. Agora, isso que você falou, pra mim é o maior problema desse ano na defesa. Eu tô falando já faz desde o primeiro jogo como esses caras estão errando o tackle. Pelo amor de Deus, cara. Eles precisam fazer aqueles treinos de começo de quando você começa a jogar, de 1 contra 1, aprender a pegar, a fazer o tackle, bater forte, fechar o braço pra pegar nas pernas. Porque os caras não conseguem, cara, não conseguem. Essa jogada que você falou aí é absurdo. Era uma força desse time, era um ponto forte. Até acho que nas 2 primeiras rodadas eles até que foram bem, assim. Até teve um jogo que Logan Ryan cedeu muitas jardas lá e Butler, eles cediam jardas, mas o cara não saía do lugar que recebia a bola, né? Eles derrubavam. Agora não, a gente viu todo mundo errou tackle. Jamie Collins, Hightower, Logan Ryan, todos eles. Na secundária, Logan Ryan teve mais um jogo complicado, que ele sofreu o jogo inteirinho, não conseguiu marcar. E aí que é estranho, né? A gente falou bem na semana passada contra os Texans, ele sofreu pra marcar também, mas assim, era um puta de um receiver que ele tava marcando, e ele tava sempre justo. Então, foi até o que a gente falou, o receiver também joga bem. Aí ele faz um trabalho ótimo daquele, aí ele pega o terceiro receiver, sei lá, o segundo receiver, que não é o primeiro, porque o Sammy Watkins é o primeiro receiver dos Bills, e não consegue chegar perto do cara. Acho que é Roberts, nem sei direito o nome do cara. E não consegue chegar perto do cara. Aí uma coisa que eu não consigo entender ainda nessa defesa também dos Patriots esse ano. O Ryan tá pegando sempre o principal receiver e não o Butler. Beleza, é a decisão deles ali. Só que nesse jogo o Ryan não conseguia funcionar, o que eles fizeram? Vamos pôr um outro cara pra pegar o marcador, pra fazer a marcação no lugar do Ryan, porque ele tá jogando mal. Em vez de ser o Butler, os caras colocam o Coleman, cara. Por que o Butler não pode pegar o receiver 1? Eu acho que tem várias coisas aí. Essa questão da divisão entre Butler e Ryan, o que normalmente eles estão fazendo é o seguinte, eles botam o Ryan no cara mais alto, não necessariamente no melhor. Então, se o cara mais alto do outro time for o melhor, vai ser o Ryan que pega, e o mais baixo, o mais ágil, geralmente é Butler. Então, eles estão dividindo dessa forma. Com essa questão do Ryan, o que eu vi nesse jogo foi que a gente jogou em zona muito mais do que a gente joga normalmente. Essa é uma defesa que, mesmo depois que perdeu o Reeves e Brown e tal, com Butler e Ryan, é uma defesa que joga muito no homem a homem nos cornerbacks. E nesse jogo, eu acredito que por conta da mobilidade do Tyrod Taylor, eles jogaram praticamente boa parte do jogo em zona. Por que isso? Porque o cornerback, a secundária, quando está marcando em zona, ela está sempre atrás recuada e de frente para o quarterback. Então ela consegue acompanhar se o quarterback for para o scramble, se ele correr com a bola. Se você está no homem a homem, você está de frente para o recebedor e você não está olhando para o quarterback. Então eu acho que por conta da mobilidade do Taylor, eles botaram muita zona para deixar a secundária esperta para ver se ele fosse correr com a bola. Isso claramente não funcionou em muitas situações, várias zonas frouxas, né, digamos assim, com buracos ali, e prejudicou todo mundo da secundária. Só para caso alguém não tenha entendido muito bem, é a questão de que quando você tá em zona, você tá olhando pro ataque sempre. Quando você tá em homem a homem, você tá seguindo o receiver e normalmente você tá olhando pro fundo da sua defesa, então você não tem a visão do quarterback se ele corre, só para garantir que todo mundo entendeu aí. Mas verdade, você tem total razão disso. Mas, bom, pra quem ouve a gente desde o começo, sabe o quanto eu amo os Patriots jogando em zona. Eu não preciso nem falar nada. Até tem um stat aqui, ó, do Tyrod Taylor. Ele, enquanto a gente jogou em main coverage, né, homem a homem, ele teve 12 de 22, ou seja, errou 12 passes para 123 jardas e um touchdown. Com a gente em zona, ele acertou 15 de 17 para as mesmas 123 jardas, ou seja, foi claramente um desempenho melhor contra a nossa zona. Ele precisou de menos passes para acertar as mesmas jardas, porque os Patriots não sabem jogar em zona, não adianta, cara. Isso eu já falo desde, acho que do primeiro programa nosso aqui, eu falo que os Patriots não sabem jogar em zona. Número 1. A gente não sabe jogar em zona, cara, não adianta. E um problema que a gente tá vendo, que a gente sempre fala que é o cobertor curto ali, que dessa vez foi mais do que curto, é que a nossa front seven incrível, cheio de linebackers fortes, cheio de defensive ends incríveis, não conseguiu chegar perto do Tyrod Taylor, né, cara? Também é outro problema que quando a gente enfrenta esses quarterbacks rápidos, a gente tem, né? Que eu sempre falo aqui nos podcasts, os defensive ends, quando enfrentam um quarterback como o Taylor, que é muito rápido, não pode simplesmente ir para frente e ir atrás dele, porque se eles fizerem isso, eles vão deixar um espaço atrás
e o quarterback pode correr por ali. Então eles desaceleram um pouco, eles esperam um pouco, eles fecham aquele setor para evitar corridas pelas laterais, e com isso o pass rush acaba sofrendo. Só que nesse caso, não só sofreu, como ele desapareceu completamente. Você falou certo, eles não conseguiram chegar no Taylor. Ele teve, até quando ele não queria correr, ele não tentava correr, ele tinha muito tempo para ficar ali escaneando o campo e procurando os recebedores dele. Então foi muito fraco, realmente, muito fraca a partida do front seven ali. Não, e a maioria das vezes você via o Taylor procurando o primeiro alvo dele, não precisava, tipo, tava marcado, aí ele ia pro segundo, ele conseguia chegar no terceiro alvo dele, olhar, e aí ele lançava e mesmo assim ele acertava o passe, do tamanho do tempo que ele tinha. Outra coisa também que foi absurda foi momentos de segunda para 20, que normalmente você já fala, o drive tá acabado, vão morrer, os caras iam lá e conseguiam completar, fazer o first down, e não precisava nem ir pra terceiro down, cara, ia no segundo mesmo, fazia 22 jardas no passe e fazia o first down. Não tinha, os Patriots não sabia jogar de jeito nenhum. Não sabia jogar pressionando, não sabia jogar marcando atrás. Os caras estavam completamente perdidos com a defesa nesse jogo. Outra coisa também que eu achei que a gente acabou de falar aqui no ataque e foi um problema na defesa, foi os third downs, né, Sidney? Não conseguia parar, não conseguia. Toda vez os Bills entrava e ficava 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos em campo, fazendo o jogo perfeito para eles, gastando tempo, correndo com a bola, lançando passe curto, cansando a defesa, e o coitado do Brissett, que nem quando tinha chance conseguia, quase não teve chance. Conseguiram ficar muito tempo, porque essa defesa não conseguiu parar o third down dos caras. Toda vez tomava first down também, né? Pra você ter uma ideia aqui, ó, o tempo de posse de bola dos Patriots nesse jogo foi 23 minutos e 49 segundos. O do Bills foi 36 minutos e 11 segundos. Eles tiveram 13 minutos a mais de posse de bola. A defesa não conseguia sair de campo. Até assim, virava aquela famosa frase, né, que a gente tinha naquelas defesas horríveis ali de 2010, 2011, que era dobra, enverga, mas não quebra, né? Cede muitas jardas, drives longos, mas segurava e cedia apenas um field goal. Isso até aconteceu, a gente só cedeu um touchdown, mas a defesa não descansava, porque ficava sempre em campo, o ataque voltava, train out, saía de novo, então realmente foi um domingo para esquecer. E 13 minutos deles a mais dos nossos 23 é basicamente aí 50% de tempo a mais que eles ficaram com ataque dentro de campo. Então, como eu falei, num time que, se tivesse várias oportunidades, não ia conseguir anotar muito, porque o ataque não funcionou, ainda mais para esses mesmos coitados que não tinham tempo nem para ficar dentro de campo, cara. Entrava, tomava 3 and out, 3 corridas pelo meio e saía. Não teve. Patriots não conseguiu jogar essa vez. Tem uma pergunta aqui, Sidney, sobre essa questão do front seven, principalmente da linha de defesa, do Alan Brick. Acho que é assim que fala seu nome, cara. Brick de tijolo, talvez? Não sei. Como fica a formação da defesa agora com a volta do Ninkovich? Pra quem não lembra, não é só o Brady que tá voltando. O Ninkovich tomou os 4 semanas de suspensão também, os 4 jogos, e tá voltando agora. É importante lembrar também que ele tava com a lesão no bíceps. Ele já disse que ele está 100% pronto, 100% recuperado. Então temos o Ninkovich de volta também. Eu acho que não muda muito, né, Sidney? A gente vai ver aí uma rotação melhor, né? Como eu falei até no último de dentro do campo, eu mostrei isso. Eles estão vendo o Chris Long como uma espécie de um Ninkovich ali, né? Eles confiam já no Chris Long para fazer o que o Ninko faz. A gente já viu o Long fazendo muitas vezes indo para cima, ficando no cover, sendo ali meio que um spy de quarterback. Então eu acho que a volta do Ninko, a gente tem 2 Ninkos aí na defesa. Eu não acredito que vai mudar muita coisa nisso, né? Se você me fizesse essa pergunta antes da temporada começar, eu diria que o Chris Long ia sair de campo e entrar no Ninko e seria só isso. Hoje em dia, hoje eu acho que a resposta seria outra. Eu acho que quem vai perder tempo de jogo com a volta do Ninkovich é o Jabal Sheard. O Ninkovich, o Chris Long, para mim, é o melhor jogador da defesa dos Patriots nesses 4 jogos. Se você me pedir para escolher um jogador desses 4 jogos da defesa, eu escolheria Chris Long. Eu acho que ele tem que ficar em campo. Acho que os dois vão perder tempo de jogo, digamos assim, vão revezar. E até porque o Chris Long está alinhando muito no lado direito da linha defensiva, que é onde ficava o Chandler Jones. E o Sheard está alinhando muito do lado esquerdo, que é onde o Ninkovich sempre jogou. Então eu acho assim, que a princípio quem deve perder um pouco de tempo de jogo é o Sheard. Inclusive, se você não viu, eu recomendo de verdade. Não é porque a gente fez, mas eu realmente recomendo. O nosso último de dentro do campo é só sobre Chris Long. Eu mostrei tudo que o Chris Long tá fazendo nessa defesa. E a gente viu isso também, de que ele não tá só alinhando na esquerda ou na direita. Tem hora que ele tá na esquerda, tem hora que ele tá na direita.
Então, exatamente isso que você falou também. Pode ser que o Chris Long consiga jogar mais na direita, tenha o Ninkovic na esquerda, e os dois estejam dentro de campo, e aí Flowers e o Sheard possa perder espaço, porque os dois sim não estão conseguindo entregar tudo que estão entregando, que pelo menos a gente imaginava. Teve jogos que eles foram um pouquinho melhor, mas não estão tendo uma constância. Então pode acontecer sim de trazerem o Chris Long para um lado e ter o Ninkovic do outro. Para terminar essa defesa, Sidney, não é nem só sobre a defesa, mas no geral, a gente sempre fala do Rex Ryan aqui, que ele é um fanfarrão, que ele pensa mais em fazer piada do que dentro de campo, que ele sempre sofre para jogar contra os Patriots. Dessa vez a gente fez post aí falando das maluquices que ele inventou na semana para movimentar, para gerar assunto aí com as piadas dele. Mas a gente também tem que falar quando eles vão bem, e dessa vez o Rex Ryan travou a gente gostoso, né? Ele fez aquilo que ele foi muito inteligente, né? Ele sabia que a gente ia jogar com o Bruce Arians, e o que ele fez? Ele travou o jogo terrestre dos Patriots, fechou ali as corridas, ninguém consegue correr com a bola, força esse quarterback calor a lançar, e é o que a gente sempre fala quando a gente vai enfrentar quarterbacks inexperientes ou que não são tão bons, né? A gente pede pro Belichick botar todo mundo ali no box para fechar a corrida e forçar o cara a explorar a secundária. O Bruce Arians não conseguiu, e o plano de jogo do Rex se encaixou perfeitamente, e ele conseguiu a vitória. Ele travou a gente tanto na defesa quanto no ataque. O ataque foi muito bem deles. O Tyrod Taylor teve um jogo muito bom. Ele teve esse tempo, igual a gente falou, mas eu achei que ele foi muito inteligente também. Ele soube, bem como o Garoppolo soube fazer também nas vezes que ele entrou, ele soube muito bem como lidar com o jogo, correu na hora certa, lançou pra fora na hora certa. Eles fizeram um jogo muito bom, eles fizeram um jogo muito certinho. Combinou da gente fazer um jogo muito ruim e eles fizeram um jogo bom. Então não dá pra ter certeza se a gente tivesse jogado bem, se eles teriam sido tão incríveis assim. Como você mesmo disse, foram só 16 pontos. Então não foram incrivelmente. Mas souberam aproveitar da ocasião ali, da situação. E eu achei que os Bills fizeram, e o Rex Ryan também, fizeram um jogo muito bom contra a gente. E achei que esses caras vão estar mordidaços aí pro próximo jogo, pro segundo confronto contra os Bills, que vai ser lá em Buffalo. O próximo jogo vai ser rápido. 4 semanas já tem Patriots e Bills novamente. Bom, então é isso, Sidney. Domingo, Patriots e Browns na semana 5. Volta de Bray, volta de Ninkovic. Eu quero só puxar uma coisinha aqui que não é... Por mais que os Browns são aquele time que todo mundo gosta de zoar, que os Browns é o pior time que existe, eles perderam, mas eu não vi assim... Eu até ouvi alguém nos Estados Unidos falando que eu achei interessante. Foi assim, é o melhor time que tá perdendo que eu tô vendo esse ano, sabe? Assim, eles estão perdendo, mas não estão entregando fácil as coisas, não. Então, o que eu queria só, não querendo ser chato e não querendo ser pessimista, mas aquilo que eu falei, se fizer esse jogo horrível que fez contra os Bills, não adianta só ter brain, não, cara. Precisa jogar de verdade. A NFL não tem graça, não, cara. Tem que entrar lá e jogar pra ganhar, né? Não olhem para o recorde que eu digo no sentido retrospecto, né, do Browns, que tá com nenhuma vitória e 4 derrotas. Não esqueça isso, esse time é melhor do que esse recorde tá falando. Eles abriram 2 vantagens grandes e não conseguiram segurar a final do jogo contra Baltimore e contra Miami. Tiveram chance de ganhar esses 2 jogos também. Eles têm o melhor ataque terrestre da NFL, né? Com a partida ruim que a gente fez, a gente perdeu esse posto. É do Cleveland Browns agora. Eles têm o melhor ataque corrido da NFL. O Terrell Pryor tá jogando muito bem de wide receiver e também de quarterback. Eles usam muito o Wildcat. Não é fácil jogar lá. Quem lembra, quem assistia na época, em 2010, a gente tava com um time voando dos Patriots, foi para lá, para Cleveland, favoritaço, perdemos de 34-14. Então, e principalmente depois de uma derrota com uma apresentação tão ruim, eu não conto como vitória esse jogo, mesmo com o Brady. Acho que vai ser difícil. Temos condições de ganhar, sim, mas não vai ser aquele empurrar a bêbada em ladeira, não, como muita gente tá achando aí. Pra mim, eu tô naquilo que eu falei agora há pouco. Eu quero saber qual que é os Patriots que eu vou torcer esse ano. Se é os Patriots contra os Bills ou se é os Patriots contra os Texans. São 2 times tão diferentes, né, cara? São 2 pontas aí, uma ponta lá em cima e outra ponta lá embaixo. E não dá pra gente saber qual Patriots que a gente pode esperar. Eu espero ver, sim, o Patriots, claro, eu como torcedor. De novo, a gente vem aqui falar dessas coisas, que o jogo pode não ser fácil. Não porque a gente quer que perca, porque nesse momento, quando a gente vem aqui, né, Sidney, a gente tenta ser o menos torcedor possível e tentar trazer a nossa ideia mais, assim, estratégica do que a gente tá vendo, das informações e tal.
Então eu quero ver um Patriots. Eu não sei qual Patriots que eu vou torcer esse ano ainda. E, de verdade, se jogar como jogou contra os Bills, óbvio que o Brady vai melhorar o time, mas com a defesa daquela não adianta. Como o Sidney disse, o ataque terrestre dos Browns é muito bom. Eles correm muito bem, o running back é muito bom. O quarterback também é muito bom, ele sabe correr. O Crowell, o running back dos Browns. Então tem que ficar esperto, não adianta, é o Browns, o Brady voltou, vai ser fácil. Não sei, tomara que seja, eu espero que seja. Mas fica aí um alertinho aí que se acontecer alguma coisa estranha, não se assustem, porque o time dos Browns não é essa coisa horrível, não. Vamos ficando nessa, espero que eu não tenha que voltar mais para fazer programas como esse, perdendo de 0, né, Sidney? Para quem não viu, os Patriots não perdiam de 0 jogando em casa desde a época, nunca tinha acontecido isso na época do Belichick, né? Foi a primeira vez com o Belichick no comando. Então não é legal torcer para um time desse jeito. E eu só tenho que torcer pra gente poder voltar a falar de vitória. E pelo menos do time jogando bem, né? O duro é quando você perde e joga mal desse jeito. Quando você jogar bem e perder pra um time que jogou melhor, é um pouquinho melhor. Todos os anos que a gente que os Patriots foram campeões da NFL, teve um jogo trash horrível, assim, inclusive já perdendo de 0. Em 2013 a gente perdeu o jogo de 0 na temporada regular e foi campeão. Em 2014 aquela humilhação pro Kansas City Chiefs. Então assim, jogos horríveis acontecem. A questão é como eles vão enterrar esse jogo, explorar ao máximo para não repetir esses erros e botar esse jogo no passado e focar no próximo agora. Eu achei que eu ia terminar esse programa sem o Sidney falar o clássico dele, mas ele veio e conseguiu no finalzinho enfiar. Eu não deixei. Pra quem não sabe, o Sidney sempre fala que todo ano tem o time que tem o jogo que a gente apaga e não faz nada. E a gente espera que tenha sido esse. Valeu, galera. Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom